O movimento PUC São Paulo pela Democracia, junto com outros movimentos e entidades como o Grupo Prerrogativas, organizam um ato pela democracia no Brasil na próxima segunda-feira, 24 de outubro. Lula e Fernando Haddad confirmaram presença no evento. Para falar com a gente sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Marco Aurélio de Carvalho, que é coordenador do Grupo Prerrogativas, um dos organizadores do evento. Olá, Marco Aurélio de Carvalho, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Um prazer e uma alegria estar novamente com vocês aqui da TVT. Maravilha. Marco, fala pra gente deste ato que acontece nesta segunda-feira em São Paulo, um ato importante, no momento decisivo que o Brasil vem passando, mas um ato, acima de tudo, que prima pela liberdade e por democracia no país. Eu queria que você falasse da organização desse evento e a importância dele num momento tão delicado. Olha, quero agradecer mais uma vez, em nome de todos os movimentos que se reuniram para fazer esse ato, pela oportunidade, enfim, de explicar um pouco qual é a ideia e qual é o conceito. Nós organizamos esses atos, enfim, da PUC, que são atos históricos e que já se incorporaram ao calendário eleitoral do país desde 98. Fizemos em 98, em 2002, fizemos em 6, em 10, 14, 18. Em especial, em 2014, teve um papel importantíssimo. Àquela altura, nós estávamos, enfim, atrás do então candidato do PSDB, com 2 pontos percentuais, enfim, né, para recuperar. E esse ato deixou um rastro luminoso, né, de esperança para a militância, que se engajou e foi buscar, enfim, o resultado que todos nós tivemos a oportunidade de assistir, né? A própria presidenta Dilma, o presidente Lula, atribuem àquele ato realmente, digamos, uma parte importante desse processo de virada, né? Claro que não é esse o caso, nós temos 5 pontos, enfim, à frente, né, do nosso adversário, uma vantagem consolidada, um cenário estável, temos uma perspectiva de ampliar, enfim, no Nordeste, mas a ideia é trazer, enfim, novamente, né, no coração de cada militante, a esperança é a responsabilidade de tentar, de alguma forma, alargar um pouco mais essa diferença, né? Esses atos, enfim, na PUC são, como eu disse, históricos e representativos da sociedade que a gente quer. Uma sociedade, enfim, antirracista, uma sociedade plural, diversa, e nós estamos lutando por isso, e isso vai estar presente no palco em cada uma das nossas atividades, que acontecerão dentro e fora do teatro, né? A nossa ideia é reunir milhares de pessoas, como nós fizemos, enfim, em 2014, como fizemos em 2018, e seguramente todos que puderem comparecer serão muitíssimo bem-vindos. Então, quero aproveitar esse espaço nobre de vocês, com essa audiência super qualificada, para pedir para as pessoas se engajarem, para chamarem os seus colegas, as suas colegas, enfim, e para comparecerem ao TUCA, né, ao Teatro da Universidade Católica, nas dependências da PUC, na rua Monte Alegre 982, a partir das 5, 6 horas da tarde. Né? Nós já temos a confirmação de um grande número de lideranças, né? E a ideia é realmente a gente falar para São Paulo e falar para o país. Vocês já viram que aqui em São Paulo o Haddad aparece à frente do Tarcísio nas pesquisas espontâneas. Tem uma diferença, enfim, de 6 pontos que a gente pode buscar, e a gente tem que se esforçar para isso, né? Nós temos que derrotar o Bolsonaro em São Paulo e no país, e esse ato entra na perspectiva desse calendário que pode ajudar, enfim, nessa tarefa que é de todos e todas nós. Você trouxe um histórico desse ato que já aconteceu em eleições anteriores, no pedido pela democracia, mas nessa eleição especificamente 2022, a gente tem visto que o debate sobre a garantia do Estado de Direito, democrático de direito, tem sido a tônica desde o primeiro turno e tem se intensificado. Nesse segundo turno, inclusive, a gente teve algumas aderências a esse discurso, a esse debate da garantia da democracia nessas eleições e no resultado dela. Gostaria que você comentasse essas adesões, esse processo desse envolvimento das pessoas, das entidades, nesse segundo turno, na manutenção do Estado democrático de direito. Olha, a sua pergunta, como sempre, é muito inteligente. Veja, assim como em 2018, a escolha agora não é difícil. Ela já não era em 2018 e muito menos agora. Nós temos a luta da civilização contra a barbárie. E nós temos um desafio enorme para reconstruir e reconciliar o país. Nós temos que deixar de lado eventuais divergências, por mais profundas que possam parecer, com viés ideológico, para focar no que é fundamental. E o que é fundamental é defender um ambiente democrático onde essas divergências possam se contrapor.
Nós precisamos continuar vivendo uma democracia que é o regime onde eu posso defender a minha posição, que pode, na verdade, ser oposta à oposição de quem quer que seja. Então, hoje, na verdade, a nossa convergência mínima é com a defesa do Estado Democrático de Direito, com a defesa da rigidez das instituições. E é exatamente por isso que nós estamos construindo uma frente verdadeiramente ampla para, com a liderança do presidente Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin, reconstruir e reconciliar o país. Para vocês terem uma ideia, nesse ato estarão lideranças como Henrique Meirelles, com quem nós temos divergências conhecidas, já serviu aos nossos governos, mas já se desligou também, né, das nossas propostas, de alguma forma, em algum momento. Nós vamos estar também com a presença de pessoas como Marina Silva, que recentemente declarou apoio ao Haddad e ao presidente Lula, um apoio muito importante. Convidamos João Amoedo, vamos ter a presença do ministro Joaquim Barbosa, enfim, de diversas lideranças que representam segmentos diferentes da sociedade, mas que estão reunidos com uma preocupação comum: defender a democracia e as instituições do país. Marco, quando a gente fala em democracia, né, muita gente, quando eu falo muita gente, Marco, é lá na ponta, o trabalhador assalariado, aquele cara que está na grande periferia, parece que é uma realidade muito distante. Mas para a gente falar para essa pessoa que ela compreender a importância de defender um Estado democrático, a gente toca num ponto importante, que democracia também é o direito de se alimentar dignamente 3 vezes por dia, o direito à saúde digna, o direito à educação, o direito de existir e poder ir sem nenhum problema, sem ser confundido na periferia, de tomar tiro porque está numa atividade suspeita. Eu queria, se você puder, por favor, de forma didática, traduzir esse conceito especificamente para a gente englobar de forma ampla e que a pessoa que está lá na ponta também se sinta parte desse processo, Marco. Olha, muito importante a sua pergunta. Na verdade, ela já carrega a minha resposta, né? A sua formulação, ela é perfeita, né? Na verdade, não existe uma sociedade democrática que não seja verdadeiramente antirracista. Não existe uma sociedade democrática que não seja verdadeiramente inclusiva. Nós temos um Brasil diverso e que tem que ser representativo dos diversos segmentos da nossa sociedade. E para você exercer de forma plena e efetiva a cidadania, para você existir como cidadão, os seus direitos têm que ser respeitados. E direitos básicos: direito à educação, direito à saúde, direito à segurança pública, o direito, na verdade, de comer, de sobreviver com dignidade, de ter acesso à cultura, de ter acesso, enfim, a condições básicas para uma vida digna, né? Para uma vida que seja verdadeiramente capaz de te projetar num cenário onde você possa ter igualdade de condições para concorrer com quem quer que seja, na obtenção de um título acadêmico, na obtenção de um emprego. Então, não existe uma sociedade verdadeiramente democrática que não respeite esses aspectos relacionados à inclusão, à diversidade, ao antirracismo e a outras pautas que, em regra, são pautas do campo progressista. O presidente Lula fala disso com bastante felicidade, né? É muito simples, é muito fácil, eventualmente, você dizer que você vive numa sociedade, digamos, democrática, fechando o vidro do seu carro, não olhando para o lado, não percebendo que existem, hoje no país, 35 milhões de brasileiros passando fome, mais de 100 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha de segurança alimentar, que existe, na verdade, um número enorme de brasileiros que não consegue ter um padrão mínimo de consumo, um número enorme de brasileiros que não consegue dar para os seus filhos oportunidades básicas de concorrer com os filhos de quem tem condições financeiras em questões como acesso à educação, como acesso à saúde e a tantas outras, e a tantos outros setores da sociedade, né? Segurança, enfim, e diversos outros setores, como eu falei agora há pouco. Então, a pergunta é muito inteligente, mas ela já carrega, na verdade, a resposta. É isso que a pessoa precisa compreender, né? É fácil dizer que nós vivemos numa sociedade democrática, né? E conviver, por exemplo, com o racismo, conviver com a fome, com a miséria que nos envergonha diante do Brasil e do mundo, né? Enfim, essa não é uma sociedade verdadeiramente democrática. Nós vivemos, no passado recente, em algo parecido, quando o ex-presidente Lula erradicou da fome e da miséria quase 40 milhões de brasileiros, quando gerou 22 milhões de empregos, quando promoveu o crescimento do país a taxas, inclusive, recordes, fazendo superávit primário em toda a série histórica dos seus 8 anos de governo e em toda a série histórica dos 12 anos, né, de Lula e Dilma, né? Antes da gente ser afetado pelas pautas bombas e pelo golpe que nos atingiu a todos, né? Enfim, então é muito fácil a gente simplesmente fechar os olhos e fingir que não consegue comparar essa sociedade que a gente tinha e essa sociedade que a gente tem, né?
E, Marco Aurélio, falando do processo eleitoral em si, houve um questionamento sobre as urnas, sobre até mesmo o STF, o tribunal em si, mas, na verdade, as Forças Armadas que pediu para se fazer um trabalho sobre as urnas, fez esse trabalho e diz agora que só vai divulgar esse relatório que está feito depois do segundo turno. Que avaliação é possível fazer dessa conjuntura? Olha, isso é uma piada, né? As Forças Armadas, enfim, têm um papel claramente definido pela Constituição e tinham que respeitar esse papel e ficar nos limites estabelecidos por esse papel constitucional que lhes foi atribuído, né? E essa que é a grande questão. Infelizmente, eles acabam se metendo em absolutamente tudo e tem muito pouco ou nada a colaborar em muitas dessas coisas nas quais eles se metem, né? Agora, isso me lembra aquele sujeito que faz uma aposta na loteria que só quer pagar o bilhete se por acaso a aposta for a vencedora. Se os números forem, enfim, os vencedores, eu pago o bilhete. Se não forem, eu ponho no bolso e não vamos mais falar nisso. Então, a ideia, na verdade, de só se manifestar depois tem relação direta com o resultado eleitoral. Se eles eventualmente ganharem, coisa que não vai acontecer, cada um de nós tem um papel de evitar e evitaremos, mas se eles ganharem, argumentando tanto, né, como a gente diz no direito, só para argumentar, aí sim eles apresentam um relatório dizendo que o processo está correto, que eles corrigiram as falhas, colaboraram para corrigir. Se perderem, vão apresentar outro relatório. Eles têm 2 relatórios prontos, para ganhar ou para perder. Né? Agora, a gente sabe que eles vão apresentar o da derrota, que vão perder, e cada um de nós vai colaborar para que isso de fato aconteça. Porque a derrota do bolsonarismo é a derrota do fascismo e a derrota do obscurantismo em que o país mergulhou nos últimos anos. Isso é assustador, é impossível que as pessoas não enxerguem, né? A escolha, repito, nunca foi difícil, não era difícil em 2018 e continua não sendo em 2022. Por isso, por favor, vamos todos às ruas, nós precisamos, enfim, liderar esse processo, né, de conscientização. Eu não chamaria de vira-voto, nós estamos na frente, claro que temos que virar os votos que ainda não foram atribuídos ao nosso candidato, à nossa proposta, né? Enfim, mas nós temos que liderar esse processo de convencimento da população, mostrar que de um lado tem a civilização e de outro a barbárie, né? O ato do Tuca ajuda, colabora nessa perspectiva, né? Então é muito importante que todo mundo esteja lá, vestido de branco, de vermelho, como quiser, na segunda-feira, às 19 horas, na rua Monte Alegre, 984, em Perdizes, São Paulo. Tá certo, então conversamos com o Marco Aurélio de Carvalho, que é coordenador do Grupo Prerrogativas. Marco Aurélio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e por essa análise aí deste momento. Eu que agradeço, um prazer e uma alegria enorme, um forte abraço para vocês, parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho que vocês vêm realizando. Jornalismo de alto nível. Abraço. Abraço.